Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de reforço, hoje para o grupo dos alfabetizados 1. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021. Na aula de hoje, vamos ver o som do Q. A letra Q, ela tem um som diferente. Vamos assistir? Quem quer ouvir a história da letra Q? Era uma vez uma letra muito tímida. Você sabe qual é essa letra? É a letra Q. A letra Q morria de vergonha de aparecer nas palavras e sempre que aparecia uma palavra que tinha que usar a letra Q, ela corria e se escondia. Então, as palavras com a letra Q começaram a desaparecer e o alfabeto começou a ter um grande problema. Como assim a letra Q vai sumir? Nós precisamos das palavras com Q. Foi aí que a letra U, que era muito inteligente, teve uma ideia e foi lá conversar com a letra Q. A letra U disse: "Letra Q, você precisa voltar, nós precisamos de você." E a letra Q falou: "Mas eu morro de vergonha, todos ficam olhando para mim." A letra U pensou e disse: "Letra Q, e se eu aparecer com você e ficar sempre do seu lado, você volta?" A letra Q falou: eu não sei, podemos fazer um teste, quem sabe eu consigo assim." Então a letra Q e a letra U deram as mãos e começaram a aparecer nas palavras juntas. A letra Q, com a ajuda da letra U, conseguiu vencer a sua timidez e voltou a aparecer em muitas palavras. Vejam algumas palavras em que a letra Q aparece: queijo, quadra, quibe, quitanda. E você, conhece alguma palavra que começa com a letra Q? Então, vamos lá. Pegue seu dever, o piquenique no parque, que nós temos várias palavras com a letra Q. Então, vamos lá. Depois que você pegou seu texto, você vai numerar os parágrafos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. O que são parágrafos? Parágrafo é o espaço que marca a ideia. Então, o primeiro parágrafo fala dos personagens. No segundo parágrafo, fala onde os personagens foram. No terceiro parágrafo, fala que eles foram, quando eles chegaram naquele local, o que eles fizeram. No quarto parágrafo, fala que toda a família foi fazer lá naquele local. E no quinto, fala como foi, o piquenique que eles foram fazer. Então, cada assunto num parágrafo. O que é o parágrafo? Se cada vez que você mudar o assunto, você vai deixar o espaçamento para marcar esse parágrafo, para marcar essa ideia. Tá? E toda vez que essa ideia acabar, a gente põe ponto e muda a ideia, coloca um novo espaçamento. Então, agora que você pegou seu texto, você marcou os parágrafos, vamos marcar todas as palavras com que. Aqui a gente achou Jaqueline, rock, parque, brinquedos, piquenique, coqueiro, Jaqueline, quibes, quindins e queijo. Tá? Não tem problema se repetir. Agora vamos ler? Vamos lá. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram ao parque com os pais deles. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche: pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas e quindim. Eles comeram e voltaram felizes para casa. Quem escreveu foi Graça Boquete. Depois que a gente leu o texto, que a gente numerou os parágrafos, circulou as palavras com que a gente viu lá no nosso vídeo, que as palavras, que o que tem que estar sempre próximo do U, porque ele é muito tímido. Então, não existe palavra com que e o que e o a. Sempre tem que ter o U antes, tá bom? Vamos lá.
Circulamos as palavras com que, depois vamos escrever aqui embaixo. Então, vamos lá. A gente vai escrever, ó, rock, brinquedos, piquenique, Jaqueline, quindim, coqueiro, parque e queijo. Vamos escrever as palavras com que. Agora, vamos continuar. Onde Jaqueline e Roque foram? Na praça, no parque ou no zoológico? Eles foram no parque. O que a mãe dos meninos levou para o lanche? O que ela levou para o lanche? Pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas e quindins. 4. A família fez piquenique debaixo de um pinheiro, ipê ou coqueiro? Um coqueiro. Organize as fichas e forme frases. Aqui nós temos palavras desorganizadas. Não formou uma frase. São várias palavras, mas não formam uma frase. Porque para formar uma frase, a gente tem que ter uma ideia. Tem que passar uma mensagem, tá? Então, a frase tem que passar uma mensagem. E aqui, elas soltas desse jeito, não formam mensagem nenhuma. Vamos ler? Parque foram com seus pais, os meninos. Não dá para entender nada. Então, não é uma frase. Agora, vamos arrumar para formar uma frase. Se a gente colocar assim, coloco os. Por que eu vou começar com os? Porque aqui, ó, letra maiúscula. Então, já é uma dica. A frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, fica, os meninos foram com seus pais ao parque ou os meninos foram ao parque com seus pais. Também tá certo. A próxima, são irmãos Jaqueline e Roque. Como é que fica? Jaqueline e Roque são irmãos. Próximo. Cruza quá. Resolva a cruzadinha. Aqui nós temos aquário, descendo, aquarela, quati, 44. Vamos ver como fica? Aquarela, aquário, quati, 44. Lembrando que a letrinha Q sempre vai ser acompanhada da letrinha U. Ela não pode vir sozinha sem o U, tá bom? Vamos separar as sílabas. Vamos ler primeiro as palavras. Aquático. Como é que fica? Aquático. 4. Quatro. Quati. Quati. 40. 40. Qualidade, como fica? Qualidade. E taquara? Taquara. Pegue seu caderno e copie. Vamos lá? Copie o quê? O texto. Você vai voltar lá, pegar seu caderno, copiar o texto, deixando o parágrafo, o espaço que marca a ideia. Depois que você copiar o texto, o piquenique no parque, com o parágrafo, manda a foto para mim, tá bom? E até a próxima aula.